que muitas vezes, em alguns lugares, nem preservá-la os povos preservam. Então, este passado, para mim, é algo valiosíssimo demais. E na minha concepção, eu tenho o dever indeclinável de conhecê-lo. Então, eu tenho que voltar às minhas raízes. E já foi? Já fui ao Líbano 2 vezes e senti efetivamente aquilo que havia ouvido de meus pais e de meus irmãos. A generosidade do libanês, a receptividade do libanês, o carinho com que ele recebe, o devotamento à integridade, o respeito à família. Uma das coisas que mais me marcou quando da viagem em 1995 foi exatamente isto, o de ter visto uma nação que havia enfrentado 16 anos de guerra civil, que não é uma guerra, porque o inimigo está dentro da própria porta, dentro da própria casa. E após 16 anos de uma verdadeira hecatombe, o povo libanês manter ainda o mesmo respeito, a mesma dignidade, o mesmo tratamento generoso e amigo e a responsabilidade perante o seu semelhante. Isto, eu confesso ao senhor, isto me encantou. Eu voltei de lá dizendo, meu Deus, nós aqui no Brasil não sofremos nenhuma dessas agruras e não conseguimos preservar este mesmo respeito para com os nossos antepassados, porque no Líbano é sagrado. Então, isto tudo me encanta. E me encantando, eu me vejo na obrigação de conhecer cada dia mais, né? E quando foi a primeira visita ao Líbano? 1995. 95, a primeira visita. Foi a primeira. E essa ficou marcado no coração do... Marcada. Na segunda viagem, minha mulher e eu fomos acompanhados pelo nosso filho mais velho, o Fábio, o engenheiro, que também se encantou e pôde ele sentir, não só aqui, aí sentir da própria pele, digamos assim, aquilo tudo que nós víamos relatando a ele a respeito do acolhimento do Líbano. E a presença agora em Amparo dos libaneses, famílias de libaneses, como estão fazendo para conservar essa presença, essa cultura aqui em Amparo? Bom, Amparo foi uma cidade que contou com um número bem maior de libaneses, a tal ponto que em 1904 Amparo foi distinguida com a visita do bispo de Zahle. Isso dá bem a mostra de que se tratava de uma cidade cuja colônia libanesa estava em destaque no concerto das demais colônias, que o bispo de Zahle veio a Amparo. Este número de famílias libanesas que aqui residiam foi diminuindo através dos tempos, porque Amparo, que chegou a ser a 4ª cidade do estado, estagnou, regrediu, e isto impôs uma evasão de grande número de pessoas de Amparo. E nessa evasão de pessoas, muitas das famílias libanesas também deixaram Amparo e procuraram outras cidades, Campinas, principalmente São Paulo. Aí restou reduzido o número de famílias. Hoje nós contamos aproximadamente com 80 libaneses e descendentes de libaneses, mais ou menos 80. Este número se conhece, se visita. O grande número, ou a grande proporção, a grande maioria deste número é exatamente de pessoas ligadas à nossa família, aos Kassuf, certo? Que através do casamento, etc., nós conseguimos reunir aproximadamente aí, talvez 60 pessoas da família. E essas pessoas têm relacionamento permanente, né? Diário, através de um na casa do outro, um telefonando para o outro, e assim tem se mantido estes laços de ligação, que são parentesco e, consequentemente, ligação ao Líbano. Os demais, os contatos, são exatamente contatos normais,
E todos têm, felizmente, um grande respeito pelo Líbano. Hoje, atendendo ao convite telefônico feito, antes de Vossa Excelência Reverendíssima ter chegado, eu tive o prazer de receber um libanês com 98 anos de idade, que saiu da casa caminhando com grande dificuldade, amparado pela mãe, para assistir à missa celebrada por Vossa Excelência Reverendíssima. Quer dizer, o amor ao Líbano, no meu modo de ver, ele subsiste íntegro, apesar dos anos e apesar das distâncias. Por isso, eu agradeço tudo o que você está fazendo para a colônia libanesa, para manter nossa presença aqui em Amparo. Agradeço e vamos conhecer mais agora seus filhos, o fruto dessa árvore. Vamos conhecer o filho do Sr. Adib Saad, Fábio Kassouf Saad. Fábio é o neto do libaneses. Você é um amor também. Você é uma pessoa que pode representar bem o Líbano aqui em Amparo. Uma pessoa também que testemunha desse amor, porque já foi ao Líbano. Vamos conhecer um pouco sobre esse amor, como nasceu no seu coração aqui em Amparo. Edgar, ahla wa sahla fikum. O meu árabe 50% bas, como o senhor disse propriamente, a gente, por intermédio dos pais, dos tios, tanto eu quanto meu irmão, quanto minha irmã, acabamos cultivando, colhendo um pouco da cultura árabe, um pouco daquilo de bom que o libanês tem, e justamente por isso eu tenho muito, a gente tem muito que agradecer, em primeiro a Deus, em segundo lugar aos pais, pelas lições diárias que a gente, filhos, acabou tendo contato, no sentido do respeito ao próximo, no sentido de procurar ter uma conduta correta, no sentido de preservar valores, o próximo, enfim, muito daquilo de bom que o Oriente tem, que o Oriente plantou, que o Oriente cultivou, que o Líbano, especialmente, ao longo de tanto tempo, passou aos países vizinhos e ao resto do mundo. No sentido da fé, São Charbel e tantos outros, no sentido do amor. E eu, em 2005, cumprindo uma promessa que eu havia feito a São Charbel, tive a oportunidade de ir para lá com os meus pais e minha tia e senti de perto, um pouquinho de tudo isso que a gente, desde a infância, ouvia dentro de casa, ouvia em reuniões familiares, e constatar e dar o testemunho da verdade, um testemunho daquilo que realmente atravessa os séculos. Só o amor, só a verdade, só a verdade atravessa os séculos. Então, nesse sentido, o Líbano marcou muito e continua marcando, embora não seja, vamos dizer, um estudioso do povo árabe, da cultura árabe, mas de forma assim muito boa, a gente acabou sentindo um pouquinho daquilo que desde os avós tentaram passar para a gente. Fábio, antes de viajar ao Líbano, você ouviu falar do Líbano? Você aqui viveu com uma família também descendente de libaneses. E depois da sua visita ao Líbano, o que era a diferença na sua vida? Conhecer o Líbano e antigamente era só para você o Líbano uma história. O Líbano desde a infância desperta um interesse, uma curiosidade muito grande por tudo que representa para a família e por tudo que representou e continua a representar para o mundo.